Estamos numa série, aqui no mês de julho, o tema Trabalhando nos Bastidores, né? Por que esse tema? Porque às vezes a gente fica muito preso em algumas histórias, como a história de Abraão, a história de Paulo, Moisés, e tem alguns personagens da Bíblia que a gente quase não conhece. Então nessa série, eu já falei sobre Barnabé, Estevão, e hoje o João Batista. Então pessoas assim que a gente não fala muito sobre eles, e nós estamos conhecendo um pouco mais a história dessas pessoas. E por que trabalhando nos bastidores? Porque são pessoas assim que não tem um destaque, né? Não tem um livro na Bíblia chamado Barnabé, não tem um livro na Bíblia chamado Estevão, ou mesmo João Batista. Eles não eram assim tão conhecidos como outros tantos discípulos, outros tantos patriarcas, mas são pessoas importantes que nós estamos falando aqui. E por que eu trabalho nos bastidores? Porque sempre há pessoas trabalhando fora dos holofotes, né? Por exemplo, aqui na igreja, né? Eu estou pregando aqui, né? O ministério de louvor geralmente são as pessoas mais conhecidas de vocês, porque estão aqui na frente. Te vi lá na igreja, lá tocando violão, né? Te vi lá pregando, pastor. Mas tem outras pessoas que não estão aqui na frente, né, que estão trabalhando aí nos bastidores, estão no ministério do multimídia, ali fazendo a transmissão do culto, né, para chegar até na casa das pessoas o vídeo. Tem os irmãos na mesa de som, tem irmãos na diaconia, né, tem aquele ministério infantil que nós ainda estamos em pausa, mas querendo retomar. Então são ministérios que a gente não vê ali destaque, mas que são ministérios importantes. E assim é a vida, ninguém faz nada sozinho. Tem uma equipe, agora mesmo enquanto eu estou pregando, tem um irmão aí, o Adriano, ouvindo a live, para ver se está chegando o som lá nas casas das pessoas, se o som está chegando bem nítido, se tem alguma chiado. Então é assim, né? Ninguém faz nada só, e essa série fala sobre isso, de pessoas que contribuíram, que ajudaram, porque o reino de Deus é feito de anônimos, é feito de pessoas cheias de fé, que fielmente servem ao Senhor, mesmo sem estar aqui na banda, sem estar na pregação, mas estão aí nos bastidores, nas células, nos trabalhos da igreja, na empresa, em casa, fazendo a obra do Senhor acontecer. Isso é importante. Eu estava citando um exemplo hoje de manhã, não sei se vocês vão concordar, mas o exemplo, por exemplo, do jogador Messi, né? O jogador Messi da Argentina, né? Argentina e o jogo do Brasil. É complicado falar de futebol, porque futebol todo mundo tem um pouquinho de dar um pitaco, mas eu não entendo nada de futebol, então não quero entrar no mérito da minha razão. Mas uma referência sobre isso, por exemplo, você vê o Messi. Eu assisti o jogo do Brasil e Argentina. Você vê o Messi, ele não tem aquele destaque, né? Ele pegou uma bola ali, uma bola aqui, mas ele não é aquele cara que faz a diferença, que nem a gente espera. E já no Barcelona, você vê que no Barcelona ele faz gols incríveis, passes incríveis, dribles incríveis, e na seleção parece que ele fica uma figura meio apagada. Por quê? Porque exatamente é um time. O Messi sozinho, ele não faz nada. Imagine colocar Messi contra Brasil, 11 jogadores do Brasil contra Messi, ele não vai vencer, porque não é uma pessoa. O que ganha um jogo é o time, é a união. E no Barcelona é exatamente isso, ele tem um time, eles têm um costume de jogar junto, favorece o estilo de jogo dele, né? Ele tem o costume com aqueles outros tantos craques do mundo que estão lá no Barcelona, enfim, então isso favorece o quê? O Messi, o destaque do Messi. Já na Argentina, na seleção, é meio aquele feijão com arroz, né? Meio sem sal. Então, mas por quê? Tudo nessa vida exige pessoas, equipes, exigem mais do que uma estrela, existem pessoas nos bastidores, e assim é o nosso objetivo aqui nessa série, tá bom? Então hoje é o nosso João Batista, né? Que nós vamos falar um pouquinho sobre a história dele, o seu nascimento,
né, o seu ministério e até a sua morte. Se você não conhece ainda a história de João Batista, você tem a oportunidade hoje de conhecer. Uma pequena curiosidade: entre o livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, e o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, houve um silêncio de 400 anos. 400 anos não houve profeta. E o profeta que começou a falar, depois de 400 anos, Malaquias, a João Batista, 400 anos, apareceu a figura desse profeta, João Batista. Então foi 400 anos de silêncio, sem nenhuma profecia, sem nenhuma pregação, até que apareceu João, né? O Batista. O nome dele não era João Batista, o nome dele era João, o Batista, o apelido dele. João Batista pregando: arrependei-vos, arrependei-vos. Então é uma história bem interessante aqui, nós vamos estudar. Vamos lá, começando no seu nascimento, Lucas 1, 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Então aqui, nós já sabemos o nome dos pais dele. O nome do pai, Zacarias. O nome da mãe, Isabel. Era uma família abençoada, era uma família sacerdotal. Inclusive a mulher era uma das filhas de Arão. Então era uma família assim que ele já nasceu num ambiente espiritual, numa família, vamos dizer, se fosse hoje, uma família cristã, uma família piedosa, né? Ele já tinha esse ambiente na sua casa. Só que um problema: a Isabel era estéril. O que era estéril? Não podia ter filhos. Vamos ver um milagre do seu nascimento. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Então um dia o pai dele estava trabalhando no seu ofício sacerdotal, era um sacerdote o pai dele, e um anjo apareceu ao pai dele e falou que ele receberia um milagre, receberia um filho, a mulher dele ficaria grávida. A história é um pouco engraçada ali, eu não vou entrar aqui em toda a história. Ele fica mudo, ele escreve depois o nome do filho numa tabuinha, porque ele teve dúvida, faltou fé. Mas eu não vou entrar aqui nessa parte dos detalhes do seu nascimento, mas eu quero destacar uma coisa, que essa criança, olha o final do verso 15, será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Eu acho muito forte isso aqui, né? Quando a gente vê uma mulher grávida, a gente tem que tomar muito cuidado com as mulheres grávidas, inclusive se você também é o marido dessa pessoa grávida, dessa mulher grávida. Por quê? Porque desde o ventre, diz a Bíblia aqui, que as crianças já estão sentindo algo, né? João Batista, ele já era cheio do Espírito Santo do ventre materno, ou seja, havia uma vida ali, né? Havia um coração pulsando. Então aquela coisa que muitos acham besteira, né? Não, a criança está lá, não sente nada. Será que não sente? Será que a criança no ventre da mãe não está sentindo o ambiente da casa, a harmonia, se ela é querida, se não é, se ela é bem-vinda ou não é naquela família? Então são coisas para a gente pensar, que a Bíblia nos dá essa reflexão aqui. E tanto que quando Isabel foi visitar Maria, sua parente, o João estremeceu no ventre dela. Olha que coisa, diz a Bíblia isso. Ou seja, aquela criança já estava sentindo todo o momento que a Maria ali era aquela, né, que estava grávida do Senhor Jesus Cristo. Então são coisas para a gente pensar no cuidado das gestantes, que a gestante tenha uma boa gestação, tranquila, saudável, em paz, né? E para que essa criança nasça com toda saúde e quem sabe, né, já sentindo o Espírito Santo, já desde lá do útero da sua mãe. Então é uma coisa muito bonita, um detalhe aqui interessante do texto.
Então João Batista vai nascer, vai crescer, e ele vai falar o texto da sua dieta e das suas vestimentas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então ele não era uma pessoa assim muito popular, né? Não era uma pessoa assim que estava ali de terno, gravata, uma roupa social, meio imprópria. Ele usava o quê? Pele de camelo, cinto de couro, né? Então era um cara assim meio fora do padrão. Talvez hoje a gente olhasse ele assim aqui em nosso dia, a gente ia falar assim, é meio estranho aquela pessoa, né? Que a gente julga muitas pessoas pela sua aparência, né? Então a gente esquece que em Brasília estão todos muito bem vestidos, né? Toma cuidado com isso, né? Nem sempre a aparência mostra o coração. Enfim, e a alimentação dele? Gafanhotos e mel silvestre, né? Então ele não ia nos restaurantes requintados de Jerusalém. Se fosse hoje, possivelmente, ele não ia frequentar McDonald's, Burger King. Ele não era esse tipo de ambiente, né? Possivelmente é aquele famoso caipira que fala assim, eu não como mel não, eu mastigo abelha, né? Aquele bem o famoso rústico, né? Não gosta muito de muito firula não. Então ele era uma pessoa assim mesmo muito estranha, muito estranha, né? Vivia no deserto, usava uma roupa estranha, comia um negócio diferente, né? Era meio da selva, do mato, né? Meio assim um pouco diferente do nosso comum. E a sua mensagem, né? Mateus 3:1, naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, né? Olha o que ele falava, arrependei-vos, né? Imagine você vir aqui no culto, e eu ficava aqui, arrependei-vos, seu bando de crente fraco, né? Você fala, pastor, o que é isso, pastor? Está ofendendo, né? Ele batia pesado na turma, né? Esses crentes Nutella, né? Ele ia falar, pastor, o que é isso? A gente vem aqui para ouvir, você fica batendo pesado na gente, mas assim que ele fazia, né? Ninguém, acho que sentia constrangido, né? Uma mensagem dura, e ele falava, e sabe o que é mais interessante? Que as pessoas gostavam de ouvir isso, talvez porque elas estavam cansadas daquele discurso mimimi, né? Se fosse hoje, vem aqui, você vai ser próspero, vem aqui na igreja, você vai ficar rico, vem aqui na igreja e Deus vai te dar o dobro, né? As pessoas cansam desse negócio, porque é uma palavra que realmente desafia, né? A realidade do evangelho. Então, saíam a ter com ele Jerusalém, a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Olha que há pessoas de todos os lugares, iam lá ouvir, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados, né? Então as pessoas sentiam ali, em João Batista, uma mensagem genuína, né? Uma mensagem pura, mesmo que ele era pesado na mensagem, mas era uma mensagem genuinamente bíblica, e ali eles voltavam para ouvi-lo, e ele era pesado, ele dizia, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras. Ele chamava os fariseus de raça de víboras, sepulcros caiados. Sabe o que é sepulcro caiado? Quando você ia no cemitério, naquela época da Bíblia, eles pintavam o túmulo de parte de fora de branco, né? Então era o sepulcro caiado, por fora era bonito, era um branquinho ali por fora, mas o que tem dentro daquele túmulo, né? Não precisa dizer aqui para nós, né? Então ele chamava esses fariseus assim, vocês são bonitos por fora, mas por dentro vocês estão podres. E era uma mensagem realmente de denúncia que ele fazia. Olha as pessoas que eu coloquei ali na tela, alvos de sua pregação, os fariseus saduceus. Já li ali, né? Ele dizia, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Quem que eram os fariseus? Eram os líderes religiosos da época, né? Então a mensagem dele vai contra a liderança da época,
E eles realmente tinham muitas, Jesus Cristo falou muitas coisas sobre os fariseus e sobre os saduceus também disse: errai, saduceus, não conhecendo as Escrituras. Uma outra classe, grupo de pessoas que ele pregava era a multidão. Então as multidões o interrogavam dizendo: que havemos pois de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Ou seja, falando para as pessoas serem mais generosas, repartir as coisas, parar de ganância, de avareza. Era também as pessoas que ouviam ele. Quem mais? Os publicanos. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. O publicano mais famoso da Bíblia se chama Zaqueu. O que era um publicano? Publicano era um cobrador de imposto do Império Romano. E o que eles faziam, esses publicanos? Eles cobravam, o Império Romano é um denário. Eles cobravam 2. Um ia para o Império Romano, um ficava para ele. O que João Batista fala? Não cobreis mais do que o estipulado. Ou seja, é uma questão de consciência, de ética, de integridade. Ele falava também aos publicanos. Os soldados romanos, também os soldados lhe perguntaram: e nós, o que faremos? Ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Então, o que ele falava para os soldados romanos? O soldado romano muitas vezes era truculento, O soldado não chegava assim: ô paz do Senhor, irmão, tudo bem? Não era assim. Era um soldado romano ainda. Eles estavam invadindo, dominando o Império Romano, dominando Israel. Então ali maltratava as pessoas. Ele falava: para de maltratar, não deis denúncia falsa. Isso está inclusive lá nos mandamentos, que a gente não deve falar algo mentiroso de alguém. E também contentai-vos com o vosso soldo. O que é soldo? O salário. Parem de reclamar do seu salário, contentai-vos. Então você vê, cada grupo, ele dizia algo para aquelas pessoas que precisavam melhorar. E o nosso principal aqui, vamos falar assim, numa linguagem aqui, ele mexeu no vespeiro, que foi quando ele denunciou o pecado de Herodes. Mas Herodes, o tetrarca, que era o rei da época, ali vamos assim dizer, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito. Então ele vai criticar Herodes. Ele então vai falar contra os soldados, vai falar contra a multidão, ele vai falar contra os publicanos, ele vai falar contra os fariseus, saduceus e Herodes. Ele vai colocar o dedo em riste: Herodes, você está fazendo coisa errada. O que eu estou fazendo? Você é adúltero. Você casou com a mulher do seu irmão, Herodias. Então você está errado. E aí nós vamos ver aqui que foi o motivo da sua morte daqui a pouco. Mas avançando um pouco da história de João Batista. Onde se reuniam? Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Meus irmãos, naquela época o templo era dos fariseus, dos religiosos, dos sacerdotes. Então o João Batista, ele era contra a cultura, contra a corrente, era um profeta, não fazia parte daquele ambiente eclesiástico. Então ele foi para o deserto. O microfone dele era o vento que levava a sua voz. Ele não tinha ali bateria, guitarra, ar-condicionado, não tinha bancos. Mas mesmo não tendo nada daquilo, muitas pessoas iam lá ouvi-lo. Muitas pessoas iam ouvi-lo, porque percebiam que ele falava uma mensagem verdadeira, genuína, uma mensagem correta. E as pessoas iam ouvi-lo lá no deserto. Lá a igreja de João Batista era o deserto. E qual que era a sua missão? Mateus 3,3. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: vós os que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Deixa eu explicar para você. Hoje nós vamos aqui de um ponto A a um ponto B em Rondonópolis. Você sai aqui da igreja e vai para a sua casa. Possivelmente a maior parte é um asfalto.
Você vai pegar um asfalto, você vai tranquilo, tem uma rotatória, tem uma luz pública, você tem uma estrutura, mas naquela época não. Quando um rei, ele ia de um ponto A a um ponto B, muitas vezes ele não tinha estrada, tinha que abrir caminho, ou às vezes aquele caminho estava cheio de mato, de matagal, tinha que limpar, tinha que tirar os troncos do caminho. Então, qual que é a missão de João Batista? O rei Jesus está vindo, ele está aplainando o caminho, está limpando o caminho, ele está abrindo estrada, porque o rei Jesus vai passar. Assim como o rei naquela época ia num lugar fazer uma visita, e os seus funcionários abrindo o caminho. Por quê? O rei ia lá, ele queria ir naquela carrocinha dele, na época puxada a cavalo, uma viagem mais tranquila, cheio de buraco, como que passa? Assim João Batista veio antes para tapar os buracos, limpar o caminho, aplainar, endireitar as veredas, porque Jesus Cristo está chegando. Essa é a sua missão. E no Evangelho de João, capítulo 1, diz assim: no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. Olha que interessante isso aqui. Está lá João Batista, pregando, e um dia passa Jesus Cristo. Olha o que ele fala: eis o Cordeiro de Deus. Ele fala: aí está o Messias, aí está o que eu estou avisando que ele vai chegar. E sabe o que ele faz? 2 dos seus discípulos seguiram Jesus, e ele fala: muito bem, fizeram a coisa certa. Ele não ficou com ciúmes: vocês vão me deixar? Não, ele falou: ótimo, eu estou aqui somente mostrando o caminho, eu estou aqui apontando para Jesus, eu vim para cumprir a minha missão, mostrar o Mestre Jesus Cristo. Por isso que o trabalho dele é um trabalho de bastidor. Por isso eu quis trazer ele nessa série, João Batista, porque ele entende que ele não está no holofote. Ele foi lá, preparou o show, ele foi lá, ligou a luz, ele foi lá, ligou o som, ligou tudo, preparou, e aí ele falou assim: agora com vocês, Jesus Cristo. E aí ele sai. Ele era o famoso Faustão, né? Só apresentou o show, mas o artista era Jesus Cristo. Ele falou: agora Jesus Cristo chegou, já fiz minha parte, fiz meu papel, eu sou apenas um apresentador, não sou o artista principal. Por isso que essa era a sua missão, né? A sua missão, esse é o trabalho nos bastidores. Ele tinha essa consciência da sua missão. Sua humildade, olha que bonito isso aqui, Mateus 3,11: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Deixa eu explicar isso aqui também. Olha, ali fala assim, né? Cujas sandálias não sou digno de levar. Naquela época, nós temos que entender o contexto. Quem fazia essa função de lavar os pés e de carregar as sandálias eram os escravos. Vamos pensar hoje. Eu chego na sua casa hoje, aí você fala assim: ô pastor, tira o tênis. Eu falo assim: não, irmão, deixa eu com tênis, né? Porque a gente fica assim um pouco constrangido. Fica à vontade, não é que eu estou com um chulezinho lá no pé, né? Negócio meio constrangedor, né? Eu praticamente, eu não tiraria. Aí a pessoa: não, tira pastor, tá bom, aí tira o chinelo. Aí ela pega e põe o tênis bem perto da cara dela assim, e leva. Meu irmão, abaixa mais esse sapato aí, né? Vai que tá um cheirinho meio ruim aí, né? Vai saber quantos dias que eu já não troco essa meia, né? Tô brincando, irmãos, todo dia eu lavo a meia lá em casa, não preocupa não. Mas enfim, é constrangedor. Então esse serviço, irmãos, de carregar as sandálias, é uma coisa assim, meio pesada. E Jesus, e ele fala: vai vir alguém mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Pronto. Ou seja, ele é apenas um escravo. Tem um outro texto, Lucas 3,16, fala: não sou digno de desatar-lhe
as correias da sandália, ou seja, eu não sou digno nem de tirar o nó, não sou digno. Então era uma humildade incrível, ele sabia bem quem ele era. E tem um texto que eu queria que você inclusive decorasse, que é o texto talvez principal aqui dessa noite. Vamos ler juntos na tela? Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem falou isso? João Batista. Convém que Jesus cresça e que eu diminua. Essa era a missão dele, que Jesus crescesse e ele diminuísse. João Batista, meus irmãos, não era o Messias, ele era o precursor do Messias. João Batista não era o noivo, ele era amigo do noivo. Ele tinha consciência da sua identidade e da sua missão. Ele não era Jesus Cristo, ele estava apenas nos bastidores, estava preparando o caminho. Essa era a sua missão. E sabe o que Jesus Cristo disse desse homem? Interessante, Mateus 11:11, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Jesus falando de João, tá? Mas o menor do reino dos céus é maior que ele. Meus irmãos, Jesus disse algo de João Batista, que todos que somos nascidos de mulher, ou seja, todo mundo está aqui, ninguém apareceu maior do que João, ninguém. Mas aí Jesus continua, né? Mas o menor do reino é maior. Sabe por que ele falou aí, Jesus? Porque senão as pessoas iam fazer uma idolatria em cima de João. Meu Deus, quando João morresse, ia querer todo mundo pegar uma lasquinha do caixão de João, e logo fariam uma arca de Noé das lascas de João. Ia ter a lasca do caixão de João no mundo inteiro, porque as pessoas são assim. Ah não, porque Jesus falou que esse é o cara, então todo mundo ia querer ter um pedacinho lá de João. Ia até hoje Jerusalém lá, ia ter, né, se não tiver, né, eu não sei, eu nunca fui em Jerusalém, deve ter alguma coisa de João Batista lá. Mas Jesus ele fala, mas o menor no reino é maior que ele, ou seja, não adorem ele, não coloquem ele no lugar de destaque, né? Foi o que fizeram com a mãe de Jesus, né? Tanto que Jesus falou, uma vez Jesus estava lá, com seus discípulos, chegou a mãe dele, os seus irmãos, aí falou, Jesus, a sua mãe e seus irmãos estão aí. Sabe o que ele falou? Jesus, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem as minhas palavras. Ou seja, ele estava quebrando essa coisa de você querer colocar pessoas num lugar que só Jesus merece. Então a mesma coisa com João Batista, a gente não pode colocar ele num lugar que nem ele mesmo se colocou, né? Ele disse, eu não sou digno de carregar as suas sandálias. E a sua fidelidade, já vou encerrar aqui, é o penúltimo tópico, sua fidelidade e sua morte. Mateus 11:2, ora, quando João no cárcere ouviu falar das obras de Cristo, mandou pelos seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Como João Batista, ele denunciava o pecado da multidão, dos fariseus, dos saduceus, e principalmente o que foi o problema, foi o Herodes. Herodes mandou prender João. Possivelmente João Batista ficou 1 ano encarcerado na masmorra de Maqueros, ficou 1 ano lá, antes da sua morte. E nesse tempo que ele estava preso por quê? Fez alguma coisa errada? Não, ele foi preso porque ele dizia que estava errado o rei Herodes, era um adúltero. Aí, meus irmãos, sabe o que acontece? Ele está lá na prisão, e ele manda perguntar para os discípulos se realmente aquele Jesus Cristo é o Messias. Sabe por que ele pergunta? Porque ele quer saber se ele cumpriu a sua missão, que era o quê? Preparar o caminho do Messias. Ele diz, és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Ou seja, eu tenho que continuar pregando aqui a palavra de Deus até chegar o Messias. Ele queria completar a sua missão com fidelidade. E sabe o que Jesus Cristo responde? Mateus 11:4, Jesus respondendo disse-lhes, ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os pobres está sendo pregado o evangelho, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim
motivo de tropeço. Ou seja, João, você já cumpriu a sua missão. Eu sou o Messias. Veja o que está acontecendo. Pessoas sendo ressuscitadas, leprosos purificados, cegos enxergando, coxos andando, ou seja, o Evangelho chegou. O reino de Deus chegou. O Messias está aqui entre nós. Então pode ficar tranquilo, João, que você cumpriu a sua parte, né? E por último, a sua morte. Vamos falar então como que foi a morte desse grande trabalhador nos bastidores aí, João Batista, sua morte. Mateus 14:3. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque tinha como profeta. Então, irmãos, o que acontece aqui? O Herodes, ele denunciou duramente esse casamento de Herodes. O João Batista denunciou o casamento. Ele disse que aquele casamento era errado. Por que errado? Porque era um casamento em adultério. Era a mulher de Filipe, a Herodias. Então ele tocou assim numa ferida muito funda, profunda, grave da vida de Herodes. E você imagina o que isso deu. Imagina a Herodias, essa mulher ficou louca. Quem que é esse João Batista que falando da minha vida particular? E ele falava, o que ele dizia? Não te é lícito possuí-la. Olha que, imagine isso. Não te é lícito possuí-la. Ele era uma coragem, né? Só que por que o Herodes não matou ele? Porque diz o texto que o povo, olha o que fala, verso 5 lá na tela, e querendo matá-lo, temia o povo, porque tinham como profeta, o que ele tinha medo então, Herodes? De uma, né? Todo mundo fala, pô, você matou João, uma revolução, uma rebeldia, um motim, né? Todo mundo se reunir lá no palácio de Herodes, falar, pô, que história é essa? Por que você matou Herodes? Ou por que você matou João Batista, Herodes? Então ele tinha medo do povo, temia o povo, teve uma revolução. O povo já estava oprimido pelo Império Romano lá dentro. E aí mata ainda João Batista, um homem bom, honesto, íntegro, né? Santo na palavra boa da coisa, né? Consagrado a Deus. Por que você fez isso? Então ele só mandou prender, né? Não matou. Mateus 6, veja que eu estou assim, Mateus, Marcos, João, Lucas, estou para lá e para cá, porque os 4 evangelhos falam da história dele. Marcos 6:20, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança, e quando ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Sabe o que eu fico imaginando aqui? O Herodes ir lá na prisão visitar João, né? Por quê? Porque era homem justo, era homem santo, mas ele estava preso, tinha insegurança. Fica aí quietinho, meu amigo, fica quietinho aí na sua, para de falar besteira. Mas fale mais para mim aí, vai, fala mais, eu gosto de te ouvir, né? Escutava ele de boa mente. Parece que é uma mistura de ódio, né, e amor, assim, um negócio estranho, porque ao mesmo tempo que doía a pregação, mas fazia sentido para Herodes o que ele falava, né? Mateus 14:6, ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. Então vamos agora falar do dia da sua morte, realmente. Ali está uma festa, Herodes convidou pessoas para o dia do seu aniversário, ou aniversário do seu reinado, tá? A gente não sabe aqui se era o dia natalício de Herodes, era o dia do seu aniversário, ou se era o aniversário de reinado, mais um ano de reinado, eles comemoravam esse dia de reinado, enfim, isso é de menos. Marcos relata quem foram os convidados, Marcos 6:21, e chegando um dia favorável em que Herodes no seu aniversário natalício deram um banquete, quem estava lá? Seus dignatários, oficiais militares e aos principais da Galileia. 3 grupos de pessoas estavam naquela festa do rei Herodes, aniversário natalício. Estava ali os seus dignatários. Quem que era dignatário? Os seus altos funcionários, oficiais militares, você sabe o que é, e as autoridades da Galileia, as principais autoridades da Galileia. Então estava só gente ali da nata, como a gente fala,
os maiores, o maioral ali estava naquela festa. Era comum, quando o rei fazia uma festa, muita extravagância. É muita bebida, é muita comida, né? Se você já assistiu esses filmes antigos, esses reis, eles eram sem pudor, né? Eles faziam uma festa profana, danças profanas, orgias, era de tudo que o que podia reinar ali de maldade estava ali presente. Essas eram as festas daquela época, né? Então, você pensar, tinha de tudo ali, menos Deus. Deus não estava ali. O diabo sapateava naquela festa ali, né? A pura maldade ali rolando naquela festa, tá? Então, vamos lá. Mateus 14, 6. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então, naquela festa, ele já tomado de muita bebida, muito álcool, né, muita prostituição, vai lá, a filha de Herodias, e faz uma dança sensual, possivelmente pouca roupa, né, muita sensualidade, provocação, e Herodes falou, nossa, que coisa linda, né? Que mulher maravilhosa, que mulher sensual, pede o que você quiser, eu vou te dar, né? Pelo que prometeu, vou te dar o que você quiser, né? Vou te dar o que você quiser. Interessante que Marcos 6:22 dá mais detalhes. Entrou a filha de Herodias e dançando agradou a Herodes e os seus convivas, né, seus convidados. Então disse o rei à jovem, pede-me o que quiseres, eu te darei. E jurou-lhe, se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Ele estava tão embriagado que ele falou uma besteira. Imagine, metade do reino. Gente, mas se ela pede metade do reino, ele tinha que dar. Então ele estava assim, cheio de álcool na cabeça, né? Já cheio de prostituição, aquela festa do capeta lá mesmo. E aí ele falou, o que você quiser? O que ele pensou? Ela vai pedir um colar de ouro, vai pedir uma joia de prata, de rubis, de qualquer coisa de jovem, diamantes. Mas não é isso, né? O que ela vai pedir? O que ela vai pedir, né? Mateus 14:8. Então ela, instigada por sua mãe, disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Olha que coisa, olha o pedido dela. Mas esse pedido não veio dela não. Diz a Bíblia que ela foi o quê? Instigada por sua mãe. Porque a Herodias, a mãe dela, já estava aqui com João. Não tinha listo possuí-la. Que homem mais audacioso é esse João? Uma hora eu vou pegar ele, né? E agora ela aproveitou o momento, né? O Herodes lá, meio embriagado, tal, faça o que você quiser, peça o que você quiser, até metade do reino. Ela falou que era a cabeça de João. Possivelmente a mãe dela, né, chegou lá e fala, filha, agora é a hora, pede a morte de João Batista. O texto de Marcos 6:19 fala, Herodias o odiava, querendo matá-lo e não podia. Ela odiava João Batista, Herodias. Dizem, um comentário bíblico que eu estava lendo, não está na Bíblia, mas diz que ela já havia solicitado que cortasse a língua de João. Não podia matar, mas a língua dá para cortar, né? Não sei, não está na Bíblia. Vamos ficar com o que a Bíblia diz. Herodias o odiava, querendo matá-lo e não podia. Mateus 14:8. Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Meus irmãos, fala sério isso aqui, eu não sei, mas eu achei pesado isso aqui. Já imaginou isso aqui? Alguém, você está no aniversário e a pessoa fala assim, o que você quer? Eu quero a cabeça de João Batista. Ô louco, meu irmão, calma, meu. Que violência. Eu acho que até ali a turma falou, opa, que coisa é essa, gente? Que raiva é essa? Né? Que ódio. Um negócio meio assustador. Pensando em rubi, pérola, diamante, ouro, a mulher manda a cabeça logo. Mas
eu fico imaginando assim, além dela estar com o espírito do demônio no corpo dela sensual, né? Alguns falam pomba gira, ela estava também com o capeta da morte no corpo dela, não é possível. Porque uma mulher falar assim, o que você quer? Eu quero a cabeça, não é normal isso aqui, gente. Realmente era uma festa macabra, o diabo estava sapateando ali, né? E foi realmente instigada pela mãe e pelo próprio Satanás. E aí o que acontece? É interessante a reação de Herodes, né? 14:9, entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe desse. Então, o que você quer, minha filha? Pede qualquer coisa. A cabeça de João. Ele, ai, como assim? Cabeça? Pô, mas aí ele olhou na mesa, estava ali o maior da Galileia, estava o seu alto funcionário, estava no seu... Ele falou, meu amigo, agora tem que honrar. Porque se eu não honrar, vai dizer, esse reizinho aí não vale nada. Fala uma coisa e não cumpre. Então traga a cabeça, né? Traz a cabeça de João, Mateus 14:10. E deu ordens, e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato, e dada à jovem, que levou a sua mãe. Né? Um soldado saiu da festa, foi lá no cárcere, corpo para um lado, cabeça para o outro, cabeça de João Batista num prato, entrando na festa, está aqui, né? De vez de ser um bolo de aniversário, era uma cabeça de uma pessoa, né? Olha que, né? Pesado, né? Em vez de velas, um prato cheio de sangue. Assim foi a morte desse grande homem chamado João Batista. Mateus 14:22. Então vieram seus discípulos, levaram o corpo e sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus, né? Os discípulos de João deram um honroso sepultamento, né? Mesmo que sem a cabeça, deram o sepultamento devido e foram e falaram para Jesus: Jesus, sabe João? Pois é, morreu. E não morreu morte morrida não, Jesus. Foi cortada a cabeça dele e foi colocado num prato. Sabe o que Jesus fez? O interessante o texto, é Mateus 14:12. Olha Mateus 14:13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Eu penso, a Bíblia não fala, eu penso que Jesus sentiu essa notícia. Eu penso que doeu em Jesus. Assim como quando ele ouviu falar, Lázaro morreu, e Jesus chorou, diz a Bíblia. Aqui também ele deve ter chorado. Aqui ele falou, deixa eu ir para um lugar sozinho, deixa eu me isolar um pouco, para mim tentar entender o que aconteceu. Uma notícia trágica. E Jesus é Deus sim, mas era humano, tinha sentimento, sentia dor nessa terra. Eu vou para a conclusão, irmãos. Herodes versus João Batista, que contraste, né? Que contraste. Herodes sensual, João Batista vivia uma vida asceta no deserto. Herodes ambicioso, João Batista renunciou a esse mundo. Herodes adúltero, João Batista honesto e claro, mais claro como a luz. Dois homens tão opostos, que demonstram as escolhas da vida. Quantas vezes Herodes ouviu João? Podia ter mudado, podia ter feito diferente, podia ter consertado o seu casamento, mas não quis assim. E o final de Herodes foi um final trágico. Tudo que ele plantou, ele colheu. Depois você pode pesquisar um pouco da história da morte de Herodes. Ele foi exilado, morreu sozinho, solitário. E se, irmãos, não pagar nessa terra, paga no porvir. Se não vir a prestação de contas nessa terra, que muitas vezes vem, porque a Bíblia fala de Deus não se zomba, o que você planta você colhe, vem no porvir, que aí é pior ainda, que é a vida sem Deus, chamado inferno.
Então, fica para nós essa história de hoje. João Batista foi um grande profeta. O seu nascimento foi um milagre. A sua vida, um exemplo. O seu ministério, abrir o caminho do Messias. E sua morte foi uma demonstração de coragem.